Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos ver o questionamento 128 a 131, estudando sobre anjos e demônios, no capítulo 1 dos Espíritos. Mas antes de iniciar o nosso estudo, eu vou fazer a prece, tá bem? Então vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e que Jesus, nosso amado Mestre, e toda espiritualidade amiga abençoe nosso estudo de hoje, que a gente possa compreender os ensinamentos que a espiritualidade amiga nos traz através do Livro dos Espíritos e com isso buscar sempre o melhor para nós e para o nosso próximo. Abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa amada Casa do Caminho, cada trabalho, cada trabalhador. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como vamos falar sobre anjos e demônios, muitos representam anjos, né, como espíritos puros, aquela figura radiante, com asas brancas, ali o símbolo de pureza, né, como mostra aqui a imagem, aquele anjo nas nuvens tocando harpa, e o demônio, o Satanás, o tinhoso, com chifres, garras, os atributos da bestialidade, né, o símbolo das paixões ardendo no mármore do inferno. Né? Até em desenhos infantis, às vezes aparece ali, né, um anjinho e um diabinho no ombro do personagem para ajudar ou atrapalhar nas decisões que ele vai tomar. E agora a gente vai ver o que a espiritualidade vai nos dizer sobre esses seres. Então, iniciando aqui o estudo, na questão 128, Kardec pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? E aí a espiritualidade responde: não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E aí tem uma nota aqui de Kardec que diz assim: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui a sua melhor acepção. Então, Kardec fez essa diferenciação porque nós temos o costume muitas vezes de ouvir que anjo é como se fosse um ser que estivesse fora da humanidade, né? Fosse uma categoria à parte de espíritos. E a espiritualidade nos diz que anjos são espíritos como nós, né? Apenas que já chegaram ao grau de perfeição e de pureza. Tem um trecho no livro Céu e Inferno que diz assim, eu vou ler aqui, e fala assim: as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Alcançam-no mais ou menos rapidamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm o mesmo degrau a subir e o mesmo trabalho a concluir. Deus não contempla melhor uns que outros, já que todos são seus filhos e porque, sendo justo, não tem preferência por criatura alguma. E lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa regra de conduta. Só ela pode vos levar ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem, tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Ou seja, Deus, ele não criou o mal, né? Todas as leis são para o bem. Foi o próprio homem que criou esse mal ao infringir as leis divinas. Porque se a gente observasse com mais cuidado, né, de uma forma mais atenta, a gente não se desviaria do bom caminho. Então, anjos, eles não estão à parte da humanidade. São espíritos como nós, que já evoluíram e já se tornaram perfeitos. Então, na questão 129, Kardec pergunta: os anjos não percorrido todos os graus da escala? E a espiritualidade responde: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Né? Então, aqui
a espiritualidade reforça o que a gente já viu na questão anterior, né? Os espíritos puros, eles já passaram por toda a escala de evolução dos espíritos até chegar à perfeição, né? Ou seja, um dia, provavelmente, eles foram imperfeitos, né? Depois eles passaram para a ordem de bons espíritos e continuaram evoluindo até chegarem à ordem de espíritos puros. Na questão, diz sobre espíritos que aceitam a sua missão sem reclamar e dos que demoram para chegar à perfeição. Então, se dois espíritos são criados no mesmo tempo, não significa que ambos vão chegar à perfeição na mesma época. Cada um de nós tem um livre-arbítrio e pode, né, pelas nossas escolhas, caminhar mais rápido ou mais devagar até a perfeição. Então é isso que ele diz, né? Uns aceitam sem murmurar, sem reclamar das provas e vão passando por elas aprendendo, crescendo, evoluindo, e outros vão demorar mais, vão errar mais, vão tropeçar, cair, levantar, cair de novo e precisam de mais tempo, mas todos os anjos já passaram por essa escala e hoje são espíritos perfeitos. Então, né, na questão 130, Kardec pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E aí a espiritualidade responde: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos, né? Então, sobre essa resposta da espiritualidade, quando os homens aqui na Terra se deram conta, assim, de si mesmos, eles perceberam que havia seres, né, mais evoluídos, bem diferentes de cada um deles. E eles imaginavam que esses espíritos já tinham sido criados assim, né, perfeitos. Só que na realidade a gente sabe que não é bem assim, né? São espíritos, né, que tiveram ali o seu progresso, a sua perfeição em um outro momento, em outras encarnações. E aí quando eles foram conhecidos por outras pessoas aqui na Terra, eles já tinham atingido o seu grau de pureza e de perfeição. Então foi isso que fez com que se confundisse essa ideia de que os anjos, né, esses espíritos, já são puros desde sempre, o que não é uma verdade, né? A humanidade, ela não se restringe só à Terra, né? Ela habita os inúmeros mundos que circulam o espaço muito antes que a Terra existisse, né? E por mais remota que a gente possa imaginar a sua criação, já havia outros mundos que espíritos encarnados percorreram ali as mesmas fases que nós estamos percorrendo agora, né? Atingindo ali o seu fim antes mesmo que a gente tivesse sido criados por Deus, né? Deus, ele sempre contou com a ajuda de espíritos puros, né, que já passaram ali por todos os graus da evolução para a transmissão ali das suas ordens, né, e a direção do universo, né, desde o governo dos mundos até ali nos menores, nos pequenos detalhes. Então não teve ali a necessidade de criar seres privilegiados, isentos das suas obrigações, né? Todos, antigos e novos, conquistaram as suas posições por mérito próprio, né? E assim que se cumpre a justiça de Deus. Então, na última questão, 131, e Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E aí a espiritualidade responde: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Um livro de 1857, e essa resposta não poderia ser mais atual. Kardec, ele fez uma observação bem extensa. Eu vou ler e depois eu comento sobre. Ele diz assim: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra,
se entendem seres essencialmente malfejosos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado os seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas e também admitem demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado os seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós, quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejaremos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos no sentido que ele dava a este vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Deve-se tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus. Por demônios, deve-se entender espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair desse estado quando quiserem. Pode-se, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-lhe um sentido exclusivo, ele induziria a um erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com os atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás, com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, aqui Kardec nos trouxe uma observação muito coerente sobre anjos e demônios, mostrando e reforçando que os demônios nada mais são do que espíritos ainda atrasados, que estão há menos tempo como espírito imortal
Então são ali mais recentes e por isso estão ainda conquistando experiência, né? Ali adquirindo valores para caminhar nessa estrada evolutiva. Então não são espíritos destinados desde sempre ao mal, são espíritos que estão momentaneamente no mal, mas que irão mais cedo ou mais tarde seguir para a luz. E agora, para finalizar, né, ainda sobre essa questão 131, sobre os demônios, eu vou ler o comentário que o espírito Miramês fez sobre essa questão. E ele diz assim: ainda estamos no assunto dos chamados erroneamente de demônios, que algumas religiões afirmam serem maus desde o princípio e que ficarão para sempre em lugares que também criaram, como sendo o inferno eterno. Um punhado de homens esquece que tudo sofre a influência do progresso, e esse progresso já se manifesta muito visível nas páginas do tempo, a nos convidar a retificar os velhos erros de uma filosofia não menos velha, carcomida pelas eras. Se foram criados demônios, carregando as nossas paixões inferiores e apresentando as nossas próprias feições, claro que os demônios fomos nós, antes de conhecermos a verdade. As mudanças são as leis de Deus, que dominam e orientam a eternidade das coisas. Nada fica estático, tudo se modifica e para melhor, desde as primeiras manifestações de vida até as potencialidades espirituais. Cabe a nós outros procurarmos entender essas mutações ordenadas e induzidas pelo próprio Criador. Precisamos compreender que tudo existente na criação se encontra em estágios diferentes uns dos outros, mas em completo movimento pela força do progresso. Movimento esse a que pode chamar, como já foi feito antes, de sopro de Deus, disse Jesus em se referindo aos espíritos malfeitores. Eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmos, e somente o tempo poderá despertá-los para a luz do verdadeiro entendimento. Toda maldade, sem exceção, desconhece a eficiência do amor. Depois que passam a viver no regime da fraternidade, colhendo seus efeitos valiosos, esquecem-se por completo do mal e condicionam a sua mente apenas às diretrizes da caridade, que lhes mostra a salvação em todos os ângulos que se dispuseram a trilhar. É por isso que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios, nos quais podemos crer, moram dentro de cada criatura que ainda não pode eliminá-los. Eles se chamam ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente cria e vê as coisas de fora que existem por dentro de si. Essa é a lei dos reflexos. É bom que pensemos nisto. Se existem anjos que foram sempre anjos e demônios que foram sempre demônios, onde está a bondade de Deus que criou seus filhos na igualdade com tendências diferentes? A razão caminha igualmente para a perfeição e ela está se enriquecendo pela intuição divina, de modo a aceitar a verdade, a única que fica de pé diante de todas as circunstâncias. E é o tempo que vai falar pelos acontecimentos a última palavra, sendo que os espíritos benfeitores falaram antes do próprio tempo afirmar. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. E para finalizar, eu vou fazer a prece. Jesus, nosso guia, nosso mestre, obrigada pelo estudo de hoje. Que a gente possa refletir sobre o que a espiritualidade nos trouxe e que nós possamos fazer a nossa parte, né, a cada dia, nos trabalhar para sermos espíritos melhores, mais verdadeiros, mais humanos, mais caridosos, para que possamos chegar à perfeição espiritual. Que a espiritualidade amiga nos abençoe sempre, ampare e proteja todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus.